graça de Deus ilumine os vossos corações, a vossa vida, e que cada um nesta manhã possa ter um dia feliz, agradável, com a presença de Deus. Meus queridos, vamos ler hoje em João capítulo 1, verso 14. A Bíblia diz: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Para hoje, vamos falar sobre olhar para Jesus. Olhar para Jesus. Quando nós nos convertemos, quando nós fazemos a nossa decisão a Cristo, quando nós decidimos servir a um Deus glorioso como Jesus, nós normalmente queremos olhar para o Senhor Jesus. É interessante. Ele disse que seria nossa atração. Quando eu for crucificado, quando eu for levantado, todos atrairei a mim, sem dúvida. A atração que Jesus provocou nesses momentos foi uma atração extraordinária, de todos o vendo e todos o reconhecendo como sendo o Senhor da vida. Inclusive até chegaram a dizer que verdadeiramente este era o Filho de Deus. Isso em razão porque estava condenado à morte e morrendo. Mas como Cristo veio para nos resgatar, como Cristo veio para nos restaurar, para fazer-nos novas criaturas, na verdade, ele veio à morte, conforme as profecias de milhares de anos passados. Seria morto em sacrifício, como cordeiro mudo, levado ao matadouro, ele não abriu a sua boca. No entanto, Jesus levou sobre si a minha culpa e a tua culpa, e sem nenhuma reclamação decidiu pagar os nossos pecados, ao ponto de ele olhar para todos que estavam à sua volta e dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus começou a observar, na verdade, naqueles momentos, que a humanidade dos seus dias estavam tão fraquejada espiritualmente, tão vencidas espiritualmente, que ele ainda pediu perdão ao Criador dos céus e da terra, o Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor das nossas vidas. Olha, teu Pai, não os puna por tudo isso, não os deixe por tudo isso. Jesus suplicou pelas nossas vidas, suplicou por mim e por você, para que nós pudéssemos ter a oportunidade de propagar esse Salvador às pessoas que aqui restavam. Mas notamos que os dias se passaram e os anos se passaram, e nós estamos aí mais de 2 milênios, já acima do momento em que Jesus veio a morrer. E estamos aqui ainda hoje, sem reconhecer Ele como nosso Salvador. A humanidade não olhou para Jesus como o Senhor da vida, não olhou para Jesus como sendo a pessoa tão importante que poderia modificar a nossa vida, o nosso ser, perdoando os nossos pecados e levando sobre Ele mesmo todas as nossas culpas. Ou a humanidade continua nos mesmos caminhos da perdição, continuam ainda negando Jesus como seu Salvador, continuam ainda olhando para as coisas diferentes da pessoa de Jesus. O olhar não está em Jesus Cristo. O olhar está na beleza, o olhar está na disposição física, o olhar está na estrutura, está naquilo que nós criamos, está na ansiedade, na ambição, na glutonaria, e deixamos Jesus de lado. Os evangelhos, na verdade, meus queridos, ele não nos apresenta um sistema doutrinário, mas uma pessoa, o Senhor Jesus, o Filho de Deus. Ele não diz como que você tem que andar, ele não diz como que você tem que fazer, ele não diz: olha, você a partir de hoje vai ter que ter a sua responsabilidade, vai ter que fazer isso ou aquilo. De maneira nenhuma. Jesus foi simples: vinde a mim todos vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e o meu fardo é leve. Os relatos simples, mas comoventes dos evangelhos pintam Jesus em cores vivas e praticamente
conseguimos vê-lo diante de nós. Ouvimos suas palavras de graça, vemos seus atos de amor. Os discípulos se sentiam atraídos para ele e o seguiam, e os seguiram. Naquela época ainda não tinha recebido a revelação de nenhuma parte da verdade neotestamentária, mas conheceram o Cristo, o Senhor da vida. Reconheceram como o Deus eterno que se fez homem para morar entre nós e era cheio de graça e de verdade. Certa ocasião Pedro disse: Senhor, para quem iremos nós? Para quem? Se só o Senhor tem as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. João 6, 68, 69. Nós também podemos olhar para o Senhor Jesus hoje. Podemos ver o Senhor Jesus Cristo hoje. Vemos coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos. Hebreus capítulo 2, verso 9. Nosso olhar de fé volta-se para o Redentor ressurreto e glorificado. Satanás é incansável em suas tentativas de desviar o nosso olhar de Jesus. Ele não desiste. A sua estratégia é a mesma lá do Éden. Com muita facilidade nossos pensamentos se prendem a costumes e doutrinas cristãos ou até mesmo o nosso serviçal para Cristo. Tal o nosso serviço para Cristo. Tal ponto que o próprio Cristo desaparece da nossa vida, da nossa vista e deixamos de lado, abandonando totalmente. Deixamos de lado a nossa comunhão com Ele, deixamos de lado o nosso interesse para com Ele e não nos interessamos mais por Jesus. Eu não posso vê-lo, eu não posso tocá-lo. Então já não é tão interessante mais, porque agora eu tenho que olhar Jesus pela fé, vivendo num mundo tão materialista, quando eu quero ver apenas as belezas que satisfazem a minha própria carne. A caixa se torna mais valiosa do que as joias, a capa mais importante do que o livro, mas só encontramos a verdadeira bênção para o nosso coração quando os olhos da nossa fé se fixam ininterruptamente na maravilhosa pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como a um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Meus queridos, eu quero que Deus te abençoe, que Deus conceda graça à vossa vida, tenha um bom dia e pense nisto.